Quer aprender sobre equação do segundo grau? Então você está no vídeo certo. Hoje vamos falar sobre o que é uma equação do segundo grau, como é definida seus termos, como se resolve equações do segundo grau incompletas e de uma situação problema com este tipo de equação. Eu sou Anderson Miranda, aqui do canal XMath. E este é o 7º vídeo de uma série de videoaulas com conteúdos da matemática básica. Acompanhe nesta série uma coletânea de videoaulas com vários conteúdos de matemática, clicando no card que está passando aqui em cima. E ainda leve gratuitamente um PDF completo sobre este conteúdo. Vamos à aula! Na construção de uma piscina retangular, apresentava duas exigências. Primeira, comprimento com 10 metros a mais que a largura. Segunda, a área de 144 metros quadrados. Para determinar as medidas da superfície dessa piscina, representou-se a largura por x e o comprimento por x mais 10. Como a área de um retângulo é o produto das medidas da largura e do comprimento, escreveu-se x que multiplica x mais 10 é igual a 144, ou x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero. Então, observe que aqui nós multiplicamos x vezes x, que deu como resposta x ao quadrado, x vezes 10, que teve como resposta 10x, e o 144, que está no segundo membro da equação, passou para o primeiro membro. Ao trocar de membro, trocou também o sinal. Observe que a equação obtida, x ao quadrado mais 10x menos 144, tem uma só incógnita, a letra x, cujo o maior expoente é 2. Ela é um exemplo de equação do segundo grau com uma incógnita. Equação de segundo grau com uma incógnita x é toda a equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o a tem que ser diferente de zero e ela se constitui na forma reduzida de uma equação do segundo grau. E o ax ao quadrado, o bx e o c são os termos dessa equação. Observe ainda que as letras A, B e C elas representam números reais. E é importante salientar que o A tem que ser diferente de zero. Uma vez o A não sendo diferente de zero, isso ocasionará que esse termo A vezes x ao quadrado vai ser igual a zero. E aí ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Basta que o A seja zero, que aí esse termo desaparece, ficando apenas uma equação do primeiro grau. O A é o coeficiente do termo em x ao quadrado. O B é o coeficiente do termo em x. E C é o termo independente de x. Vamos aqui a alguns exemplos. Aqui você tem a equação 12x ao quadrado menos 8x igual a zero. Ou 12x ao quadrado menos 8x mais zero igual a zero. Então, observe que você tem o A igual a 12, você tem o B aqui igual a menos 8, e o C, você não tem um C. Então, o C aí passa a ser o número zero. Na outra equação aqui, t ao quadrado menos 81 igual a zero, que pode ser escrito também da forma de t ao quadrado mais 0t menos 81 igual a zero. É a sua forma reduzida, completa. Então, t é a incógnita. Eu tenho nessa equação o a igual a 1, que é o termo que está multiplicando por t ao quadrado, o b igual a zero, que ele não existe, ele não aparece aqui na equação, então subtende-se que esse valor seja zero, e o c, que equivale aqui, como está mostrado na equação, que é menos 81. Equações incompletas. Observe estas equações. Aqui você tem x ao quadrado menos 25 igual a zero, 8x ao quadrado mais 6x igual a zero, e menos 2x ao quadrado igual a zero. Em x ao quadrado menos 25 igual a zero, não aparece o termo em x, ou seja, o b vai ser igual a zero, como a gente pode constatar aqui. O a vai ser igual a 1, o b ele não existe, não tem esse termo, então ele é zero, e o c é menos 25.
Na outra equação, em 8x² mais 6x igual a zero, não aparece o termo independente de x, que é o valor de c. Então, se não aparece o valor de c, ele subentende-se que esse valor seja zero. Eu tenho que o valor de A vai ser igual a 8, o valor de B vai ser igual a 6 e o valor de C vai ser igual a zero. Em menos 2x² igual a zero, não aparece o termo em x e o termo independente de x, ou seja, não aparece nem o B e nem o C. Então, nesse caso, eu vou ter o A igual a menos 2 e o B e o C serão os valores de zero. E por isso são chamadas de equações incompletas do segundo grau. As equações incompletas são aquelas que têm na sua forma reduzida o B igual a zero ou o C igual a zero, ou ainda o B e o C igual a zero. Quando o B e o C são diferentes de zero, as equações são consideradas completas. Então, aqui nós temos as equações, exemplos de equações incompletas. Então, você pode ver, como a gente acabou de ver aqui, a primeira aqui, x² menos 25, não tem o valor de B, 8x² mais 6x não tem o valor de C, e menos 2x² igual a zero não tem nem o valor de B e nem o valor de C. Raízes de uma equação do segundo grau. Vamos agora voltar àquele problema da piscina. Voltando ao problema da piscina, a gente tem que recordar o seguinte. Você tinha a largura e o comprimento seria 10 metros a mais que a largura. E foi dado também que a área dessa piscina seria 144 metros quadrados. Vamos colocar na equação que nós temos aqui, x vezes x mais 10 igual a 144. No lugar do x, eu vou considerar que a resposta seria 10. Como é que eu fico aqui? 10 com mais 10 dentro do parênteses, eu teria 20. E 20 vezes 10 é igual a 200. Mas observe que 200 é maior do que o valor da área, que é 144 metros quadrados. Então, 200 é maior. Então, observe que esse valor de 10 ele está acima do valor que é a resposta da questão. Então, vamos tentar o 7. Quando eu substituo x por 7, observe que eu vou ficar com 7 mais 10 é igual a 17, e 17 vezes 7 é igual a 119. Agora, observe que 119 já é um número menor do que 144. Então, o que a gente leva a concluir? Se 10 passou de 144 e 7 está abaixo de 144, a minha resposta para o tamanho da piscina que eu vou colocar de largura está entre 7 e 10. Então, a gente já tentou o 10, estava acima do valor de 144 metros quadrados. Tentamos agora o 7 e deu abaixo do valor de 144. Então, vamos tentar o 8, gente. Vai ficar 8 mais 10 é igual a 18, e 18 vezes 8 é igual a 144. Agora, observe que o valor que encontramos é exatamente ao valor do metro quadrado da piscina exigido. Achamos 144 para x igual a 8, quer dizer que esse valor corresponde à quantidade da largura que devemos fazer na piscina. Se a largura é igual a 8 e o comprimento tem que ser 10 metros a mais que a largura, então o comprimento será de 18 metros. Então, ao substituir o x por 8 na equação x vezes x mais 10 igual a 144, ou na sua equivalente, que é x² mais 10x menos 144 igual a zero, obtemos uma sentença verdadeira. Em ambos os casos, eu vou ter uma sentença matemática verdadeira, onde 144 vai ser igual a 144 e zero vai ser igual a zero. Portanto, a largura da piscina deve medir 8 metros e o comprimento 18 metros. Aí que vem a grande questão. Quando substituímos a incógnita de uma equação por um número e encontramos uma sentença verdadeira, dizemos que esse número é raiz da equação. Se a equação for do segundo grau, ela pode ter até duas raízes reais diferentes. Isso é que se constitui justamente a questão da raiz da equação do segundo grau. O termo segundo grau é equivalente ao seu expoente e equivale a dizer que eu tenho ali, no máximo, duas raízes reais. Tipos de equações do segundo grau incompletas. Aqui você tem exemplo, quando C for igual a zero, que toda equação do segundo grau deste tipo tem duas raízes reais, sendo uma delas o zero. Quando B for igual a zero, onde uma equação do segundo grau desta forma admite raízes reais opostas, tipo
menos 3 mais 3, 5 menos 5. E o outro caso aqui, mx mais n elevado ao quadrado igual a zero, e que toda equação deste tipo, com m e n reais, ela terá duas raízes reais iguais. Tipo, uma raiz será 6 e a outra será também o 6. Ou uma raiz será menos 4 e a outra também será menos 4. Vamos agora ao primeiro caso aqui. Quando c for igual a zero, ou seja, eu tenho uma equação de segundo grau, o que se constitui aqui o expoente 2, porém ela não tem o valor de c. Então vamos considerar a equação x² menos 6x igual a zero. Ela é uma equação de segundo grau incompleta. Então podemos, nesse caso, fatorar o primeiro membro dessa equação colocando o x em evidência, como vocês podem ver aqui embaixo. Então ficou x² menos 6x igual a zero. Eu colocando o x em evidência passa a ser x que multiplica x menos 6 entre parênteses, igual a zero. Sabemos que o produto de dois números reais é zero somente se um dos fatores for zero. Então, o produto de x por x menos 6 é zero quando x é igual a zero ou x menos 6 é igual a zero. E aí vocês podem observar nesse passo aqui, ó, onde eu coloquei x vezes x menos 6 igual a zero. Uma raiz já é o próprio zero, que já diz, quando falta o c, uma das raízes já é o zero. E a outra, calculando aqui, x menos 6 igual a zero, vai me dar a raiz de x igual a 6. Portanto, a raiz da equação de x² menos 6x igual a zero serão o zero e a outra será o 6. Agora, quando b for igual a zero. Então, observe que, quando b é igual a zero, uma equação desse tipo ela terá raízes reais opostas. Então, vamos aqui ao caso da equação x² menos 25 igual a zero. Ela é considerada incompleta por não ter o valor do b, ou seja, o b é igual a zero. Então, o que é que nós fazemos? Isolando a incógnita no primeiro membro, teremos que x² menos 25 igual a zero, o 25 passa para o segundo membro, obviamente que trocando o sinal. Daí eu fico com x² igual a 25 e eu extraio as raízes de ambos os membros da equação. A raiz quadrada de x² é o x, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Só que eu posso ter, nesse caso, um valor positivo ou um valor negativo. Observe que, se x for 5, eu ficaria com 5² é igual a 25. Mas se x for menos 5, também tem como resposta 25, pois menos 5 vezes menos 5 é igual a 25 também. Logo, as raízes dessa equação serão uma igual a 5 e a outra igual a menos 5. Vamos agora para o caso mx mais n elevado ao quadrado igual a zero. Nesse caso, você vê aqui a equação x² menos 12x mais 36 igual a zero. Ela é uma equação do segundo grau completa. Observe que você tem os valores de a, b e c, e não são iguais a zero. Observe que o primeiro membro dessa equação também é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. x² menos 12x mais 36, o x ao quadrado, você observa que eu tenho o valor de x elevado ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, no caso o x, vezes o segundo termo, que no caso aqui vai ser o 6, pois o 36 equivale a 6 ao quadrado. Então, lembrando aqui de fatoração, a gente pode fatorar esse trinômio quadrado perfeito e escrever ele na forma de o quadrado da diferença de dois termos. E é o que temos aqui, né? Onde você vê que x menos 6 é elevado ao quadrado. Então, esse trinômio quadrado perfeito vai se tornar no quadrado da diferença de dois termos. E quem são os dois termos? X e 6. Então, podemos escrever uma potência é nula somente se a base for zero. Logo, devemos ter que x menos 6 é igual a zero. Ou seja, o valor de x tem que ser 6. Então, observe que essa potência, a base dela tem que ser zero para que eu possa ter o valor de zero igual a zero. Então, no caso aqui, como x menos 6 tem que ser igual a zero, o valor de x, nesse caso, vai ser igual a 6. Nesse caso, dizemos que a equação tem duas raízes reais iguais. Ou seja, x1 é igual a x2, que é igual a 6. E aí,
Gostou do vídeo? Quer ver mais conteúdos como este? Então, clique aí nessa playlist que está aparecendo aí na sua tela. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço e até logo!